Ah, Oi, agora. Fran. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom, Ana? Prazer Bem-vinda. em ver. Prazer é meu. Estava aqui falando que a última live que eu fiz, todo mundo teve que sair, eu tive que derrubar a live, todo mundo entrar de novo para eu conseguir colocar o convidado, mas hoje deu certo. Que bom. E Bom, então, bem-vindo. Eu já estava aqui aquecendo um pouco com o pessoal, falando que eu acho que cada 10 de 10 empresas têm problema de comunicação e talvez 8 a cada 10 profissionais falem que precisam melhorar a sua competência, essa competência que é a comunicação. Então, acho que a gente tem muito para trocar aqui hoje. Vou pedir para você se apresentar, falar para o pessoal quem é você, o que que você faz, né? Qual o trabalho que você desenvolve. tudo bem, Ana? Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Primeiro, agradeço aqui a Ana por essa oportunidade, que eu acho bem legal falar desse assunto, né? Tá sempre em alta falar de comunicação. E eu fiz tantas entradas ao vivo como repórter, e hoje é a primeira vez que eu estou participando de uma live ao vivo aqui, conforme minhas entradas. Eu sou jornalista de formação, fui repórter durante 20 anos, trabalhei na filial da Globo e na Record. E ao longo de 20 anos praticando a comunicação com pessoas de todos os tipos, pessoas que sabiam falar, pessoas que tinham muito conteúdo, mas dificuldade de expressar, profissionais que falam de maneira muito técnica, ao longo de 20 anos eu desenvolvi uma praticamente uma especialidade na comunicação, porque o meu trabalho era ir até o local, contar uma história, e para eu contar uma história, eu precisava perguntar para a pessoa que estava ali na minha frente o que ela tinha para me dizer, para que então eu construísse uma história. Então, ao longo de tanto tempo, eu fui adquirindo habilidades de como extrair uma boa resposta quando uma pessoa não está conseguindo falar, como tentar fazer o prolixo ser mais direto, como tentar fazer o monossilábico falar melhor, como fazer pessoas que têm, às vezes, muito conteúdo e só não conseguem colocar para fora. E eu diria até, para começar a conversa aqui, que, no meu ponto de vista, o item número um, uma boa comunicação, é saber ouvir. Só que isso é muito difícil, né, Ana? Você, como uma profissional do RH, acredito que também vivencie isso, né? Saber ouvir é uma arte, mas que é muito difícil as pessoas que se dedicam a praticar essa arte. Porque os resultados, bons resultados, vão começar muito daí, da escuta É, ativa. é verdade, é verdade. E assim, eu vou começar nosso papo, Vanessa. Eu queria que a gente começasse ele mais aberto, assim, de um modo geral, né? Tratando a comunicação num todo, e depois a gente vem afunilando nessas dores todas que eu já achei o máximo, isso que você trouxe aí de como extrair a melhor comunicação do seu interlocutor. Eu abri uma caixinha e algumas pessoas mandaram perguntas, né, para nossa live de hoje. Já falei que quem está aqui já pode ir escrevendo também. Mas uma pergunta que veio, que é bem ampla, mas que eu queria começar por ela, é como, de um modo geral, as empresas podem melhorar o seu processo de comunicação, né, de um modo geral. Eu acho que essa é uma dor de 10 em 10 empresas. Eu falo isso com segurança. Pode ser até que dessas 10 uma tenha desenvolvido ali um plano de comunicação melhor, mas acho que é uma dor presente em todas as empresas. Acho que um dos itens que atrapalha muito a comunicação dentro da empresa é as informações centralizadas. Então, muitas vezes, informações que são passadas para as chefias, para as supervisões, às vezes para as lideranças, elas não são repassadas para as equipes e para os outros colaboradores que estão com a mão na massa diariamente, todos os dias, colocando aquela empresa para funcionar. Esse é um ponto essencial para a comunicação corporativa andar. Então, como resolver isso? É preciso que líderes, chefes, supervisores, gerentes, quem está ali na frente das equipes, compartilhe as informações. Às vezes é uma decisão que veio do CEO da empresa, do presidente da empresa, em que ele vai precisar mexer em alguns cargos, vai precisar criar novos cargos, e os colaboradores não sabem disso. Então, esse é o primeiro passo para gerar a rádio corredor, que é muito desconfortável. Eu acho extremamente desconfortável isso, porque começa aquela fofoquinha daqui e dali, que é meio natural, porque os funcionários querem saber o que está acontecendo, e começa meio que um disse-me-disse, um achismo, né? O telefone sem fio passando de muitas pessoas, que no final vai dar aquela frase que não tem nada a ver com a primeira que começou. Então, acho que esse é um ponto essencial. Se uma pessoa muda de cargo para evitar um
constrangimento dentro da empresa. Vamos imaginar que ela estava na contabilidade e criou-se um cargo na tesouraria que vai precisar dessa pessoa que estava na contabilidade. Ela mudou de sala e ninguém foi avisado. A empresa não foi avisada, porque não houve uma comunicação interna para explicar a mudança desse cargo. Quando alguém vai procurar esse profissional na sala da contabilidade, tudo bem, a Beth está aí? Não, a Beth mudou de setor, ela não está aqui. Está onde agora? Aí a pessoa que está lá também não sabe, e aí o que está precisando falar com ela fica batendo de porta em porta até descobrir que a Beth foi parar na tesouraria. E isso também gera um grande problema interno que pode ser resolvido de uma maneira simples. Um comunicado interno vindo da liderança para que todos os funcionários saibam que aquela pessoa mudou. De repente foi até uma promoção, olha que legal. Então as pessoas precisam saber que ela foi promovida. E também se não foi promoção, se foi só um deslocamento de setor, tudo bem, faz parte das empresas. Mas que todo mundo saiba disso. Para que quem precise procurar esse profissional não vá na sala errada, não fique rodando de andar em andar até saber onde essa pessoa está. E até vira até um constrangimento, né? Porque você fica batendo de porta em porta, mas como assim? Ninguém sabe onde ela foi parar. Então, acho que informação centralizada, clareza nas decisões, repasse de decisões. Às vezes a empresa decide, às vezes é orçamento, às vezes é redução de espaço físico por alguma razão, às vezes são decisões ligadas a material interno, qualquer que seja a decisão, até administrativa, que seja. Os funcionários precisam ser comunicados disso. Porque se uma sala existir, ela fechou, não tem mais nada lá, é outro problema, né? Vai gerar de novo o disse-me-disse. Por que não explicar o que está acontecendo? Essa sala tem reforma a partir de agora. E você tem tantas maneiras de fazer isso. Você pode mandar um e-mail, pode mandar por WhatsApp, colocar avisos nos quadros de avisos, nos elevadores, nas escadas. E que essa mensagem seja clara também. Importante isso. Não deixe dúvidas. Não aquelas mensagens com às vezes 3 parágrafos, mas que fica cheio de dúvida ali. Isso é apenas claro, simplifique. Todo mundo sabe, quando alguém comenta com você na hora do almoço, na hora do lanche, você também está sabendo. Não é uma novidade assim que está escondida, misteriosa. Vanessa, você acha que é sempre melhor, no caso da comunicação, pecar pelo excesso ou não é bem assim? Eu acho que é melhor pecar pelo excesso. Eu acredito que sim. Porque... Eu estou te perguntando porque, assim, dentro das empresas, eu vejo muito, principalmente a liderança, dizendo assim, mas isso precisa falar? Não é óbvio isso? E eu digo, nada é óbvio, nada é óbvio. Então, o excesso, na verdade, é esse, né? Porque às vezes as pessoas estão falando assim, ele é excesso no caso de... Tem gente que é muito prolixo, né? Não chega nunca na conclusão. Acho que esse excesso não é legal. Mas, assim, na dúvida, gente, comunique. Eu acho que é isso, né? Porque o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para você pode não ser para mim. Então, se uma liderança chega com um funcionário e fala assim, esse projeto é urgente. Urgente para ele pode ser uma semana. E urgente para a pessoa que pediu pode ser 24 horas. Então, esse óbvio entendido, que às vezes a liderança fala para você precisa ser dito, ele tem que ser dito. Porque as interpretações são subjetivas. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo. O nível de urgência de uma entrega, para mim, é um, para você é outro. Então, se não for dito, olha aí o problema de comunicação que pode ser criado por uma causa simples, que pode ser resolvida de maneira simples. Então, eu acho, sim, melhor pecar pelo excesso, talvez essa nem seja a melhor palavra, mas que o óbvio precisa ser dito, vamos dizer assim. Precisa, sim. Tem uma pergunta que chegou, que eu achei muito, muito bacana, eu acho que muita gente sofre com isso, sabe? Que é justamente o que a gente está dizendo da questão do excesso ou não. A pessoa disse, tenho dificuldade em ser objetiva nas minhas explicações. Como que primeiro a gente sabe se a gente está sendo objetivo ou não, e quando a gente identifica que não está, que treino que eu posso fazer para passar a ser? Eu imagino que não sei se essa pergunta veio de uma colaboradora ou de um colaborador que não está no cargo de liderança. Não sei se é isso. Vou tentar ver os dois lados. Porque quem está em cargos de liderança, porque tem pessoas que têm a liderança nata em si, mas eu acredito que a liderança ela pode ser praticada sim. Você não necessariamente você nasceu para ser um líder, você pode praticar as características da liderança. Então, se a pessoa não está sendo objetiva no que ela quer falar, porque tem aqueles rodeios, né? Que às vezes entra naquela coisa do prolixo. Vamos criar um exemplo aqui. Uma empresa de cartões de crédito, ou de cartões de alimentação, que essa pessoa, esse colaborador, está com uma ideia bacana na cabeça para criar um cartão para adolescentes, para jovens recém-formados
que não vai ter não tem anuidade. Ela quer apresentar esse projeto para a liderança dela. Se ela for, ela primeiro tem que estar segura do que ela quer passar, né? Se ela chegar lá cheia de dúvidas também, já vai criar uma resistência dessa liderança. A pessoa chega segura com as informações que ela tem. Vamos imaginar que ela chegue lá com a liderança para vender esse peixe. Tudo bem, fulano de tal? Eu estou com um projeto aqui que eu achei bem interessante. Aí, qual é a ideia, então? Bom, é um cartão para recém-formados, sem anuidade, que essa galera que está saindo da faculdade ainda não tem dinheiro para pagar. E ele tem validade de 1 ano. Depois de 1 ano, se já tiver empregado, começa a pagar X por mês. Eu estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Tá vindo aqui na minha cabeça. Só que a forma que eu falei aqui, ela foi mais objetiva, foi direta. Então, ou seja, é um cartão para recém-formados que não trabalham, sem anuidade, mas que a partir do 1º ano começa a ter uma anuidade se ele já estiver trabalhando. Agora, vamos imaginar uma conversa prolixa para dizer tudo isso. Então, eu tenho um projeto para apresentar, mas não sei o que você vai achar, não sei, né? Já conversei com algumas pessoas aqui no corredor, não sei, uns gostaram, outros não. Se esse líder está com pressa, com a agenda cheia, parou ali para ouvir, ele já vai começar a cortar, vai começar já a dizer, não com grosseria, mas a pessoa pode estar ali olhando para o relógio, olhando para o celular, já com uma certa, né, tensão. E aí eu queria saber o que você acha, né? E não falou nada do projeto até agora, né? Não falou nada sobre a ideia. Tá, mas qual é a sua ideia, então? Compartilha com a gente aqui. Então, é uma ideia para pessoas que ainda não têm salário, que ainda não têm renda, e a coisa não está sendo objetiva, né? Não está sendo objetiva. Até eu já estou aflita aqui. Mas isso acontece, né, Ana? Então, eu acho que a dica número 1, que é uma prática, na verdade, é estar seguro do que você vai falar. Principalmente se for para uma liderança que tem poder de decisão. Se você quer vender uma ideia boa e que essa ideia possa ser colocada em prática, que muitas vezes pode, né? Às vezes é uma ideia realmente muito boa. Venda esse seu peixe com segurança, com firmeza e vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto, porque muitos líderes que estão em cargos de decisões não costumam ter muito tempo para ouvir isso. É aquela famosa conversa do elevador de 5 minutos, que você pode vender uma situação ali, né? Você pode tentar uma promoção ali no elevador, se você conseguir ser assertivo, direto, objetivo e, ao mesmo tempo, afetivo, né? Uma comunicação mais consciente. Eu já ouvi uma pessoa falando, não sei se me corrige se estiver errado, tá? Que para essas pessoas, um treino legal para elas seria ela fazer a mesma fala cronometrando de formas diferentes. Então, vamos pegar esse caso aí que você está vendendo, né? Então, da primeira vez, então, sabe o que é? Sei lá, demorei 5 minutos. Peraí, vou fazer de novo e a meta agora é cair de 5 para 4. Treinar antes, sabe? Ir cronometrando para ver se você consegue ir encurtando. Porque se você encurta, passando a mensagem que você quer passar, quer dizer que você foi mais objetivo. Você acha que dá certo? Eu acho que pode dar, mas eu colocaria isso como segunda prática. Acho que a primeira tem que ser a segurança do que você vai dizer. Sim, porque se você pratica essa cronometragem sem estar seguro do que você vai dizer, o treino não vai ser tão eficaz. Então, primeiro assim, tenha segurança do que você quer passar. Você mesmo tire suas próprias dúvidas. Que perguntas eu tenho para fazer a respeito disso? Quais são as minhas curiosidades a respeito disso? Para quando a pergunta vier, você já tem a resposta. Que às vezes pode ser também que você esteja muito seguro e falte alguma resposta. E ok, mas aí é uma resposta que faltou e você vai em busca dela. Agora, você não pode também estar sem 5 respostas. O que eu acho muito legal fazer, e é um treino sim, toda vez que você vai expor uma situação, que pode ser um projeto para o seu chefe, ou pode ser uma apresentação também para o seu grupo de 6 pessoas, 10 pessoas, você vai ter que falar, vai ter que se expressar. Nessa hora, eu acho que sim, é muito válido o treino em voz alta, em casa, uma pessoa que está com você, peça para ela ouvir você, peça para ela, ouve aqui o que eu vou falar, me faça suas perguntas. Que dúvidas você tem? Pergunte para mim. Isso ajuda muito a ganhar autoconfiança, a ganhar segurança, a perceber se você está falando muito rápido. Uma boa maneira de saber se a gente está falando muito rápido é gravar. Pode gravar até no gravador do celular. Para saber se você está muito rápido com as palavras, já está dividindo tudo. Não, sabe? Dar pausas nas palavras, respirar, pensar no que você vai dizer depois. Ter um pequeno roteirinho com tópicos. Ajuda muito também. Porque se você está seguro do que você vai dizer, só com tópicos você consegue desenvolver o raciocínio. Mas se você não está seguro, nem com tópico, nem com um teleprompter, a coisa não vai andar. Então, o item número 1,
saiba o que você vai dizer, tenha segurança sobre isso, pratique em voz alta ou no seu gravador, como for, e aí sim comece a se autodesenvolver, né? Pode ser que na primeira não saia tão bem, na segunda vai sair melhor, na terceira e na quarta, e seguindo em frente. A outra pergunta foi assim, como não parecer agressiva ao falar? Eu já sofri isso, viu, Vanessa? Vou te contar. Às vezes eu vou falar alguma coisa e a pessoa fala pra mim, nossa, por que que você tá tão brava? E eu não tô brava. Mas a pessoa fala isso pra mim. Que mal que é esse? Não é? Isso acontece mesmo, é verdade. Só uma pessoa, usando o seu exemplo, do teu círculo íntimo, que já te conhece desse jeito, não vai achar isso, provavelmente. Ou se achar, Uhum, achou, te conhece intimamente, então releva. Agora, no ambiente de uhum, trabalho, as pessoas não se conhecem exatamente, às vezes, não, né, chegou num ambiente novo, não convive tanto assim, pode acontecer. É porque a comunicação ela não é só abrir a boca, né? Abrir a boca e falei aqui. Ela é um contexto de coisas, é o tom de voz, são as pausas, a expressão corporal, os argumentos que você está utilizando, o silêncio, a escuta, esse combo todo é a comunicação. Então, às vezes, pode acontecer sim isso, em exemplos como, vamos imaginar, às vezes até com agressividade ou deboche. A pessoa é demandada para fazer uma tarefa e ela se sente meio pressionada. Vamos imaginar assim, porque está meio cobrada demais. E ela pode virar um tom de deboche e falar assim, não está pensando o quê? Que eu não vou entregar esse trabalho até o final da semana, tá duvidando de mim, tá duvidando de mim. Teve um tomzinho de deboche aí e um pouco de agressividade na maneira como eu falei. Agora, se ela recebe essa cobrança ou esse pedido, ela toma aquilo para ela, ela pode até se sentir daquele jeito, mas ela se controla emocionalmente e devolve assim: tudo bem, então eu vou cumprir o prazo que você está estabelecendo e no final da semana a gente volta a se falar. Tem uma grande diferença. Então, eu acho que essa questão de como não parecer agressiva, ela começa muito com autoconhecimento, que a gente tomar consciência das nossas limitações, né? Nossas fraquezas, ou então o que aciona os nossos gatilhos, porque talvez o que acione o meu gatilho da raiva seja diferente do que aciona o seu gatilho da raiva. O que aciona uhum. o gatilho da impaciência, pode ser que em você seja outra coisa. Então, primeiro a gente reconhecer isso, porque pode acontecer sim. Agora, se a pessoa não se conhece, ela tende a uma tendência de ser aquela situação de não leva o desaforo para casa e sai respondendo tudo na impulsividade e bateu, levou. E aí, gente, não tem ambiente que funcione desse jeito, né? Porque o ambiente vai ficar pesado, vai ficar tenso, desagradável. Você nunca vai conseguir ter um ambiente saudável, não só no trabalho, até nas suas relações pessoais. Acho que a chave do autoconhecimento é muito importante na comunicação, viu, Uhum. Ana? Você é do RH, acho que deve concordar, né? Quero Sim, até ouvir tua opinião com sobre certeza. Sim. Não, com certeza. Inclusive, eu faço mentoria e é a primeira coisa que a gente trabalha, porque eu acho que o conhecimento é a base de tudo para todas as outras competências que a gente quer desenvolver. E você sabe que, falando do não verbal, que você começou sua fala falando do não verbal, vou contar uma história. Eu tive um determinado momento numa empresa em que eu trabalhei, eu tive que chamar um gerente para fazer um feedback com ele, porque ele começou a ter uma resistência muito grande dos pares. Os pares começaram a evitar ele. E olha só por quê. Porque sempre que alguém chegava para falar alguma coisa para ele, Vanessa, ele falava, ele começava a resposta dele dando um risinho, assim, tipo, as pessoas começaram a falar que ele era arrogante. Ele começou a criar uma barreira, tipo, nossa, não dá para falar nada pro fulano de tal. Tudo ele trata com arrogância, tudo ele acha que ele é superior. Eu tive que chamar ele, né, como gerente de RH da empresa, eu tive que chamar e falar, ó, não sei se você percebe, mas você faz isso, isso e isso. Então, olha, o não verbal comunicando uma coisa que a hora que eu falei para ele, ele falou: Meu Deus, eu faço isso, né? Então, eu acho que é o não verbal e é o autoconhecimento, as duas coisas que você falou aí, né? E assim, ele teve sorte até de você, um especialista em RH, com toda Uhum. delicadeza e jeito, chegar com ele para falar isso, e ele aceitou bem, pelo que você falou, Uhum. que ele aceitou bem. Sim. E às vezes a pessoa pode não perceber que está fazendo alguma coisa, porque esse risinho ele dá um tom de arrogância mesmo. Esse risinho dá um tom de mistura de arrogância com deboche. E talvez nem ele estivesse entendendo por que estavam evitando ele. Com o seu toque, Uhum. ainda que bom que ele se autoconectou, se observou, e imagino que deva Uhum. ter virado a chave, ou pelo menos passou a se Uhum. auto-perceber melhor. Melhorou, com E certeza. acontece também o exemplo contrário, né? Alguém te ir lá com você, te chamar, te dar um toque, vamos dizer assim, e a Uhum. pessoa não aceitar.
fica muito resistente a isso. E aí cria um ambiente ainda pior. Mas isso aí você entendeu? É bem interessante. É a linguagem não verbal. Como tem aquela linguagem não verbal de falar com a pessoa de braço cruzado, que parece que a pessoa está emburrada e não está interessada, ou você conversar com a pessoa não olhando nos olhos, ficar olhando para cima, não dar muita bola para a pessoa, ou então ficar tudo isso é um pouco de linguagem verbal, né? Ficar com a cara muito fechada, são ficar tocando muito na pessoa, ou se aproximando muito, ou andar para trás. Olha, como repórter, até vou compartilhar esse exemplo aqui, muitos entrevistados começavam a andar para trás quando a gente começa a entrevistar. Assim, você pega o microfone, faz a pergunta e a pessoa começa a andar um passo, dois passos. Quando você vê, você com o braço esticado, assim, que o microfone não chega. E isso é um pouco de desconforto da pessoa, às vezes, com a câmera, com o microfone, que a gente vai entendendo com o tempo e vai deixando essa pessoa mais confortável. Mas também é uma linguagem não verbal. Também é uma linguagem, está se afastando, né? Aí é uma dúvida até minha, assim, né? Eu sou RH e às vezes eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade e ela tem aquele vício de linguagem de repetir uma mesma palavra. Então, por exemplo, talvez o né, então, na mesma frase ela coloca. Como que a gente aborda e como que a pessoa pode melhorar uma situação dessa, Vanessa? São os vícios de linguagem, Ana. Né? E aí, como é que é? São os vícios de linguagem. É bem ouvir uma pessoa assim falar muito tempo, começa até a incomodar. Você deixa de ser E às vezes pessoas em cargos altos, sabe? Assim, já gerentes de área, que precisam ter uma interlocução com pessoas fora da empresa. Se a pessoa não está se percebendo nisso, alguém vai ter que dizer para ela, né? Se a pessoa, ainda mais quem tem cargos de liderança, que se faz reuniões com pessoas de dinheiro, às vezes, de orçamento, para decidir orçamento, está envolvido já com gente, empresários que vão ter a parte financeira da sua empresa. E você fica muito no quer, a conversa não fica objetiva, a conversa fica cansativa, a mensagem não fica clara. E a gente pode até eu gosto sempre de dar exemplos, que eu acho que ilustra sempre melhor quando a gente dá exemplos. Você chegar com uma situação com o vício de linguagem, sem o vício de linguagem. Chegou um e-mail dizendo que entrou um investimento novo para a empresa e isso vai fazer com que algumas pessoas sejam promovidas e aumentar o salário, vamos dizer assim. Essa notícia vai ser dada de forma tete a tete, pessoalmente. A maneira com vício e sem vício seria, então, a gente recebeu uns investimentos, né? E esses investimentos, sabe, eles vão ajudar a gente dentro da empresa. E aí, sabe como é, né? A gente vai ter que decidir quem são as pessoas que vão ter esse aumento. A gente aí vai ter que pensar como é que é. Já tá chato já, só de me ouvir já tá chato, né? Qual é a maneira limpando esses vícios de linguagem? Chegaram investimentos aqui na empresa e a gente vai finalmente conseguir promover e aumentar o salário de 5 pessoas que já estavam nessa lista de espera há alguns meses. Então a gente está muito feliz com essa notícia, queria compartilhar com vocês e em breve vocês vão ser chamados no RH para fazer essa mudança na carteira de vocês. A mensagem foi objetiva, foi clara, foi direto ao ponto e a minha fala durou 15 segundos. Sem o é. Às vezes o vício de linguagem é usado como uma pausa no cérebro, enquanto você pensa no que vai falar depois. Às vezes o cérebro está ganhando 2 segundos, enquanto eu penso no que eu vou falar depois. Eu sempre aconselho limpar isso. Limpar esses vícios de linguagem. E a melhor maneira é a gente se escutar. Esse chefe que você deu exemplo, esse gerente, se ele tivesse uma reunião gravada e ele se ouvisse, seria a melhor maneira dele perceber os vícios de linguagem dele. Aí vamos imaginar que ele não percebesse, já colocando um exemplo mais avançado. Aí você, como mentora de RH, chegaria com ele com a mesma delicadeza do exemplo que você deu ainda há pouco, dizendo, a gente gravou aqui a reunião, é interessante até que você faça uma autoavaliação da sua oratória nessa reunião. É legal para você melhorar e tudo mais, ver que pontos você acha que pode melhorar. E vamos imaginar que ele não percebe, aí você vai dar um toque para ele. Você não acha que está assim, de repente, com uns vícios de linguagem que poderiam dar uma limpadinha? Porque quando a pessoa percebe, ela começa... A única maneira de resolver esse problema é você perceber que está falando. Se você não perceber, vai ter santo que dê jeito. Eu perceber o meu excesso de né, e aí, na hora que eu estou falando, eu me concentro e falo, opa, não, vamos lá. Não preciso deles. Vamos lá. Geralmente é a pausa do cérebro para o que vem depois. Então, quer dizer que a gente pode... Eu acho que é uma boa dica essa, né? A gente pode sugerir de gravar,
né, gravar a fala, gravar a reunião, gravar uma apresentação, como até como uma ferramenta de desenvolvimento, né, dentro da empresa. Eu acho que isso é legal, é uma boa. É legal, Bom, sim, só vamos fazer um lá. complemento, Ana, rapidinho. Toda vez Vai que lá. as pessoas gravam vídeos, até no celular mesmo, é normal que as pessoas não gostem de ouvir a sua voz. Você já passou por isso? A maioria das pessoas, eu diria 90% das pessoas que se gravam numa câmera não gostam, não é nem imagem, é a voz. Incomoda a voz. Quando eu comecei a trabalhar em televisão, me incomodava também, porque eu achava que não era a minha voz, era de outra pessoa. Agora eu me acostumei, então eu já acho que é a minha voz. Já tá tudo bem. É, eu também, depois que eu comecei a fazer live, gravar, não sei o quê, agora eu já Pois, acostumei. exatamente. Então, a pessoa que você vai sugerir, por exemplo, para fazer essa gravação, pode ser que o primeiro item que ela chame a atenção é a voz. Ai, Tá. detesto a minha voz, meu Deus, olha essa voz horrível, não é possível, não aguento me ouvir. Só que a pessoa tem que se adaptar, que é a voz, esquecer um pouco isso para não criar também um bloqueio de insegurança, né? Porque, na verdade, é só a gente que tem essa percepção, os outros não têm. Só o dono da voz que acha isso, as outras pessoas não acham. E começar a observar a oratória, pular o item da voz e começar a observar a oratória, que nada mais é do que a sua fala, a sua Uhum. forma de se expressar, de comunicar uma mensagem, como você está passando o seu raciocínio. Tem muita gente que tem muito conteúdo e não consegue transmitir isso. Tem muita gente, muita gente. Eu entrevistei muitos, às vezes, médicos assim, sensacionais, com um conteúdo riquíssimo, com pesquisas, sabe, que só eles tinham, e na hora de dar a entrevista, de começar a falar, não conseguiam expressar aquilo. Então, esse trabalho de oratória é sempre importante, eu acho que para a vida inteira, não é só para o trabalho, não, é para tudo, Uhum. para o relacionamento com a Uhum. sua família, com seus amigos, com seus parceiros íntimos, companheiro, companheira, porque isso tudo ajuda muito. E você falando agora me lembrou uma coisa, o quanto que é importante também a gente conhecer o outro com quem a gente vai falar, né? Sim. Porque algumas vezes, porque tem gente que gosta da coisa mais rápida, mais objetiva. Tem outros que gostam no mínimo detalhe. Tem gente que gosta de exemplo. Tem outros que não gostam de exemplo. Então, eu acho que conhecer o outro também é muito importante para uma comunicação eficaz, né? Só que se a gente está falando só de eu e outra pessoa, conhecer o outro é o ideal. Se a gente está falando de uma Uhum. plateia, um público, conhecer o seu público. Porque você não vai saber Uhum. individualmente o gosto daquelas pessoas. Mas para que público Uhum. eu vou falar? Por exemplo, se eu, como jornalista, vamos imaginar que eu sou chamada para dar um treinamento de oratória, de comunicação numa empresa de contabilidade. E o meu público, tem que saber quem é meu público. Vão ser contadores? Eu vou falar para contadores, é isso? Pessoas que lidam com números, com estatísticas, para esse público eu vou falar? Não, não é. A gente quer que você fale para o RH da empresa de contabilidade. Ah, então é outro público. Essas pessoas são o quê? Uhum. Psicólogas, pedagogas, auxiliares administrativas. Então eu adequo a minha linguagem de como eu vou falar para quem eu vou falar. Isso é muito importante. E o exemplo que você deu é se for individual, né? Se você tem o seu chefe, a melhor coisa é você descobrir o seu líder como ele é. Se Uhum. ele gosta de coisas mais detalhadas, de sentar tudo, se ele vai fazer muitas perguntas, se ele gosta só de uma coisa mais prática, e 3, 2, 1 é isso, pronto, já entendi, segue. Porque aí você adequa a sua linguagem para a pessoa que vai escutar aquilo. Você já tem Uhum. em meio caminho andado aí. 50% já foi ao conhecer a pessoa com quem você vai falar. Quando eu falei, eu pensei justamente nessa situação líder-liderado. Porque às vezes, por exemplo, você tem um gerente que ele fala super bem de gerente para gerente. Só que a hora que ele vai falar de gerente para operação, por exemplo, ninguém entende nada mais do que ele falou. Por quê? Porque ele vai com aquele mesmo nível de técnica, de detalhe, a operação não entende nada. Outra coisa que eu já tive na minha vida, Vanessa, e aí, na época, eu até dei uma sugestão, talvez eu tenha feito errado. Tinha uma pessoa na empresa que ela fazia treinamento com um nível operacional. E o nível operacional falava errado. Eles falam geralmente errado, não conjuga, né? O português é muito difícil, né? Uma língua difícil, eu acho. E aí, o que que esse instrutor virou para mim e falou assim: Ana, sabe o que que eu vou fazer? Para eles me entenderem melhor, eu vou começar a falar errado também na hora do treinamento. E aí eu não fui a favor, sabe? Eu falei assim: não, fulano, você precisa transformar a sua linguagem, né? Adaptar a sua linguagem para o público, mas falar errado. Eu acho que a gente, ao invés da gente conseguir elevar esse público, você vai estar se diminuindo. Então, não é falando errado que você vai se fazer entender. Ele ficou meio assim, tipo, você acha? Eu falei, na época eu falei, tenho certeza. Você concorda com isso?
Mas só antes de responder, ele falou errado ou não? Ele já estava nessa linha, sabe? Quando ele veio falar para mim, ele já estava nessa linha de ir falando errado. Depois que eu falei com ele sentiu assim um pouco, mas ele não fez mais não, ele parou. Tem um ponto interessante na atitude dele, que foi a empatia, né? Ele foi Sim. empático com o público que não tinha ali, talvez não tenha tido acesso ao estudo, né? Uma qualidade de estudo melhor. Então ele foi muito empático com esse público. Então esse lado vale a pena a gente destacar. Agora, talvez me incomodasse um pouco também, assim, quem trabalha com a palavra, né? Falar errado para atingir um público. Mas eu destacaria bem a empatia que essa pessoa teve. E talvez para ajudar. Isso era uma competência dele, com certeza era. Olha, então, muito bom essa pessoa. Agora, talvez para ajudar, uma outra maneira também seria ele conversar com a direção da empresa sobre uma forma de ajudar essas pessoas. Fazer um curso técnico. Quem não tivesse o ensino superior completo, fazer um curso à noite que pudesse ajudar essas pessoas. Então, outras formas de ajudar também, né? Do que simplesmente começar a falar errado, né? Porque aí ele ganha de um lado a empatia das pessoas, que se sentiriam mais iguais a ele, e talvez perderia de outro a chance de ensinar essas pessoas. Teria os dois lados aí. Mas ele também se igualaria a essas pessoas para que a mensagem dele fosse passada de uma maneira melhor. Entendeu? É que assim, eu trabalho, Vanessa, no agronegócio. Então, no agronegócio, a gente tem um público realmente muito simples. Então, sim, eu entendo ele de tipo, preciso chegar no nível desse pessoal até para ser aceito. Né? A gente tem que se colocar numa posição para ser aceito. Mas como instrutor de treinamento, eu acho que a principal função do instrutor de treinamento é melhorar o outro, é desenvolver o outro, é subir a reguinha do outro. Então, se eu tenho que subir a reguinha do outro, como que eu que vou me diminuir para chegar nele? Então, eu acho que é só esse meio termo que eu acho que é importante. Foi o que eu falei agora. De um lado, ele ganha empatia, porque ele entendeu a dificuldade deles e se colocou no mesmo lugar. E, de outro lado, ele talvez poderia perder uma chance de ajudar essas pessoas a crescerem. Né? Que poderia ser uma das maneiras que eu citei como exemplo, é falar com a empresa sobre a possibilidade de como ajudar essas pessoas a estudarem à noite, um curso técnico, em que grau elas pararam da educação, como elas podem continuar, elas sabem ler, elas sabem escrever, qual é o ponto cego delas aí. Né? Perfeito. Ó, teve uma pergunta aqui que eu achei também muito legal e que acontece de monte. Sempre tem alguém querendo me interromper e isso quebra todo o meu raciocínio. Como agir numa situação dessa? Eu adorei essa pergunta, porque isso me incomoda muito também. Em tudo, no trabalho, na vida pessoal. Quando a gente está falando uma coisa, a pessoa está interrompendo. Isso é um saco, né? É horrível. Quebra mesmo o raciocínio, que às vezes você está pensando o que você vai dizer, está até buscando as palavras que você quer falar e alguém vai lá e corta. Tem aquele corte da pessoa que não está ouvindo, né? E só está falando dela. E tem o corte que ela fica enfiando outros assuntos, ou já tirando conclusões precipitadas. Isso é muito chato. Uma das maneiras que eu sugiro para tentar interromper essa pessoa é pedir com delicadeza assim, deixa eu terminar de falar, aí no final você me diz o que você acha. Porque senão eu perco o raciocínio, não vou conseguir te explicar tudo do jeito que eu quero. Pode ser de uma maneira delicada, educada, gente, para ver se a pessoa também se coloca ali naquele lugar de escuta. Outra maneira, eu acho que a maneira é pedir mesmo, né? Você deixa eu terminar de falar, eu não vou conseguir até o fim. Se você ficar me interrompendo ou me dando opinião enquanto eu não formar a minha ideia, eu não vou conseguir até o fim. Me dá esse tempinho, por favor. Porque a outra pessoa já vai se quebrar ali, já vai ficar, caramba, eu estou interrompendo mesmo, deixa eu ficar no meu lugar. Acho que é uma boa questão. Sabe o que eu já adotei? Combinar antes. Então, nos casos que era uma apresentação, né, que tinha alguma coisa, um conteúdo, começo, meio e fim, eu combino antes, tipo, você quer que eu vou te interrompendo à medida que você vai falando e eu vou tendo dúvida? Ou você quer que eu espero você chegar no final, anoto minhas dúvidas e a gente fala depois? Tem gente que fala, não, pode me interromper na hora que você tiver dúvida. E tem gente que fala, me espera terminar, senão eu perco minha linha de raciocínio. Então, acho que combinar antes também é um caminho, né? Também. Esse exemplo que você deu, porque eu não pensei numa apresentação, eu pensei mais numa conversa assim a dois. A pessoa e a outra aqui estão conversando de um assunto específico e a outra começa a interromper. Eu pensei mais dessa forma, mas numa apresentação
apresentação, a maneira que você exemplificou, eu acho que ela é bem útil, bem produtiva. Combinar antes. Porque às vezes a pessoa também que quer fazer a pergunta, se ela esquece depois, se deixar para o final. Né? Então, pode ser algum combinado assim: escreva as perguntas para não esquecerem, no final eu respondo todas. A gente tira 10 minutos só para responder as perguntas, porque para mim é melhor para o meu raciocínio. Já outras pessoas podem dizer, não, de acordo com o que eu falar, vocês podem me fazer uma pergunta, porque aí é o fio da meada que eu estou falando. O combinado numa apresentação, acho que funciona assim. É uma boa ideia. Ô, Vanessa, para os meus mentorados, eu sempre falo assim, gente, quando eles falam para mim que vão para uma reunião, vão para uma apresentação, vão para uma sessão de feedback, vão, né? Eu sempre falo, escreve. Escreve antes o que você quer falar. Escreve antes né, os principais pontos. Escrever é realmente, você acha que é realmente uma boa técnica que ajuda depois a gente a comunicar? Mas isso seria antes de uma reunião ou antes de uma apresentação? Por exemplo, o mentorado chega para mim na mentoria e fala, nossa, Ana, semana que vem eu vou ter uma reunião de feedback com a minha líder e eu estou muito ansiosa com as coisas que eu preciso dizer para ela. Não, uma situação. Semana que vem vai ter reunião da equipe e tem um monte de coisa que eu preciso dizer, eu não sei se eu vou conseguir dizer, estou muito ansiosa. Eu sempre falo, escreve, 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 tira da cabeça, põe no papel. Você acha que é uma boa? Acho que é uma ótima ideia. Escrever é terapêutico e é maravilhoso porque você realmente não se perde, né? Você não vai sair daquele ambiente de reunião, de apresentação, com lacunas. De, poxa, faltou aquilo, esqueci aquilo. Sabe que eu fazia isso quando eu estava grávida e eu ia no meu obstetra, nas consultas regulares? Eu escrevia tudo que eu ia perguntar daquele mês de dúvidas que eu tinha, para não esquecer de nada, porque senão eu ia voltar para casa cheia de dúvida, eu não perguntei aquilo, e agora? Então eu chegava lá com um caderninho e tudo. Então eu acho que é muito útil, sim, porque a frustração de você sair do ambiente, não perguntei aquilo, qual é a outra oportunidade que eu vou ter de falar com essa pessoa, para me ouvir do jeito que me ouve agora? É muito frustrante. Acho que a ideia de escrever é maravilhosa, ajuda muito. Ótimo. Então vou continuar. Bom, para a gente já começar a caminhar aqui para o final do nosso papo, mas eu queria entrar num tema que para a gente que é empresa, que é dentro de empresa, que é recursos humanos, Vanessa, nosso calcanhar de Aquiles, que é o tal do feedback. É liderança morrendo de medo de dar feedback, e aí não organiza o feedback direito, e o liderado depois fica todo traumatizado com o feedback. Na sua experiência, assim, né? Você escuta isso, essa dor é comum, fala para mim se eu estou certa. E que dica que você dá para os feedbacks serem mais tranquilos? A gente, voltando para a primeira pergunta, que era comunicação corporativa, que eu falei da centralização de informações, eu acrescentaria também a falta de feedbacks. Até me passou falar isso na hora, mas a falta de feedbacks apagou minha luz aqui, mas acho que dá para. A falta de feedback é uma coisa que atrapalha muito a comunicação interna da empresa e o liderado se sente órfão. Ué, o que eu fiz está bom? Não está bom? Eu posso melhorar onde? Eu quero aprender, eu quero ser melhor e eu não recebo nada em troca, não recebo nada, uma frase sobre o que eu fiz. Nem sempre serão elogios, nem sempre serão críticas. Mas é muito importante esse feedback. Então, às vezes, o líder, o chefe, o líder, quem está na posição de liderado, tem as suas inseguranças para dar esse feedback. Muitas vezes o problema está mais aí do que na comunicação em si. Desse autoconhecimento dele com ele mesmo do que na comunicação em si. Porque liderados que ficam muito tempo sem um feedback começam a ficar desmotivados. Porque não sabem estão no caminho certo, no caminho errado, onde podem melhorar, onde podem. Se eu quero crescer na empresa, o que eu preciso fazer? Eu tenho que sair desse lugar e ir para onde? Mas ninguém me diz, o que eu faço? Aí a repetição disso, do dia a dia disso, vai desmotivando. Alguns funcionários começam até a chegar atrasados pela desmotivação e nem se percebem que o motivo é esse. Então, acho que cada empresa cria o seu modelo de feedback, podem ser modelos semanais, podem ser modelos mensais, podem ser até semestrais, eu acho até que é muito tempo semestral. Pode ser após cada tarefa. Cada empresa cria o seu modelo. Mas tem que existir esse feedback. E quando for um feedback negativo, para que esse funcionário também não afunde, né, num desânimo, eu acho que aquilo sempre funciona. Né? Primeiro elogie, depois fale onde pode melhorar. Porque alguma coisa de boa teve. Isso foi ótimo, essa frase, essa ideia que você teve foi excelente. Agora, essa outra aqui, eu acho que dá para melhorar se você for por esse caminho. E também ajuda a pessoa a saber por onde ela pode melhorar. Porque se falar assim,
pode melhorar e não fala nada, a pessoa também fica, tá, mas como eu posso melhorar? E é importante também que esse liderado questione, tá, mas como eu posso melhorar? Ou então o que você esperou aqui que eu não fiz? Você esperava exatamente o que eu não consegui fazer? E da parte do líder. Eu esperei que... Eu não pensei num exemplo de empresa, assim, mas eu esperei que esse projeto fosse feito com mais detalhes. Eu achei que ele está muito superficial. Cada parágrafo dele está muito superficial. Eu esperei com mais detalhes de informações aqui. Ah, tudo bem. Então, me dá um tempinho para eu colocar desse jeito. Me dá 2 dias que eu vou colocar tudo do jeito que você está pedindo e volto a te apresentar. Pode ser que aí atenda mais as suas dúvidas e a gente volta a conversar. Havendo essa troca, essa pessoa já vai saber que no próximo projeto ela tem que se detalhar mais, ela vai entender mais ou menos o funcionamento, vai ficar animada porque ela sabe que ela pode melhorar, ela pode fazer, e esse líder vai ter um resultado melhor do que ele quer. Então, olha a quantidade de ganhos que você tem quando existe isso. Mas não dá para a gente pensar em empresas sem feedbacks, Ana, não dá. Isso é muito importante. Não dá, senão você fica ao léu, você fica igual um barco à deriva. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Tá bom, tá ruim? Para a esquerda, tem que ter, né? Tem que ter um norte, a empresa tem que ter um norte. E para onde os funcionários estão indo, senão é bem complicado. Vanessa, eu tenho visto, assim, dentro das empresas, as pessoas parecem que estão sem voz. A empresa, de um modo geral, a liderança, de um modo geral, não tem dado voz ativa, sabe, para os seus colaboradores. Eu vou até abrir meu coração aqui e contar de algumas coisas recentes, sabe? Na empresa onde eu estou, recentemente, a gente começou a fazer algumas campanhas de engajamento, onde a gente abre um canal de comunicação com os colaboradores. Eu trabalho numa empresa muito grande, são mais de 4.000 funcionários, eu tenho gente espalhado no campo, para tudo quanto é lugar. Então, é difícil realmente as pessoas estarem juntas, se reunirem. Mas a gente começou a abrir alguns canais de comunicação. Por exemplo, a gente fez numa ação de mês junino, a gente fez uma ação de correio elegante, onde os funcionários, a gente colocou um formulário e as pessoas podiam mandar correio elegante uns para os outros. Vanessa, você não tem ideia das coisas legais assim que uma pessoa disse para outra nesse correio elegante, sabe? Agora a gente está na campanha de Dia dos Pais. E você não tem ideia as coisas que as pessoas estão contando pra gente de relacionamento com os pais, ou de falta de relacionamento com os pais, porque as pessoas ficam tocadas nesse momento de Dia dos Pais. Então, assim, olha, e a Lívia é a pessoa que acabou de pôr esse monte de coraçãozinho aqui, ela é a pessoa da comunicação que cria todas essas coisas de lá junto comigo. Tio. Mas o que eu tô querendo dizer assim, olha só como, a hora que você dá uma brechinha desse tamaninho para as pessoas falarem o quanto que elas aproveitam e que talvez as empresas não estejam dando essa oportunidade das pessoas se comunicarem, das pessoas abrirem o coração, sabe? E falar de maneira sincera aquilo que elas querem, o que elas estão sentindo, o que elas esperam. Então, tem muito dessa história do feedback, mas não é simplesmente feedback, é eu poder falar, né? Como que você está vendo, assim, essa questão da comunicação, das pessoas falarem, das pessoas se abrirem no mundo? Mas esse exemplo que você está dando, ele é escrito ou ele é falado? O exemplo que eu estou dando não é falado, não, é escrito. Eu abro um formulário e eu incentivo as pessoas a escrever, por exemplo, do correio, é escrever um correio elegante de um para o outro. O que eu estou querendo dizer é que isso nunca foi feito, nunca foi dada a possibilidade para as pessoas falarem o que elas sentem umas com as outras, né? E já está surtindo um grande efeito. Nem é falado, é escrito. Imagina se a gente abrisse acho que se eu desse um microfone na mão das pessoas, meu Deus, nem sei o que ia vir. Parabéns pela iniciativa de vocês aí do RH, pela sensibilidade de trazer isso à tona, que as pessoas não podem esquecer que por trás de cada um de nós que somos profissionais existe um ser humano, com sonhos, com traumas, com frustrações, com tristezas, com alegrias. Então a gente vai trabalhar, mas a gente não é uma máquina e um robô, né? Chega, vai, volta. Não, a gente vai trabalhar com nossos sonhos juntos, com as coisas que deram errado também, com as decepções que tivemos, com as coisas boas que deram certo e que não deram. Então, primeiro, parabéns pela sensibilidade de vocês. Talvez as pessoas até estejam falando mais porque é escrito,
Talvez se você montasse uma cabine, venha aqui, fale, não sei se seriam tão abertas como seria no papelzinho, Pode né? ser, né? Mas é Dá um muito... medinho, né? Não, mas vocês já deram o primeiro passo, papel. Pode ser que a próxima campanha vocês façam com microfone. Uhum. Sabe aquele quadro que tem no Fantástico, que é o Chefe Secreto? Acho que é isso. Você já, o pessoal que está assistindo Uhum. aí. Aquele quadro ilustra bem o que a gente está falando aqui. Quando o cara que está lá em cima, o líder, o CEO, o presidente, desce para o chão de fábrica e se passa por um dos funcionários ali que estão com a mão na massa diariamente para a empresa andar, ele começa a ver quais são os sonhos dessas pessoas. Que a pessoa tem uma filha que o sonho é ir para a faculdade de medicina e que ela tem que trabalhar em 3 empregos para conseguir pagar ou a faculdade, ou o cursinho, ou a escola. E a pessoa que está lá em cima nem sabe disso. Então, às vezes, falta voz dentro da empresa, porque a empresa é muito reflexo dos líderes, né? Às vezes, do líder principal. Toda empresa é um reflexo do seu líder. Então, às vezes, falta isso por quem está lá em cima. Se a pessoa que está lá em cima começa a mostrar isso aqui embaixo, isso vai ser igual uma cascata, assim. Vai todo mundo começar a tratar esses temas de forma natural. Você perguntar no seu dia a dia de trabalho sobre a outra pessoa. Como é que você está? Tá tudo bem em casa? Tudo bem? Você não precisa falar suas intimidades, não precisa confidenciar suas intimidades, mas é normal perguntar: seu filho está bem? Estava doente ontem? Ele melhorou? Isso cria conexão, um ambiente de trabalho mais leve, mais tranquilo, criam conversas, você descobre situações que você nem imaginava, que podem ajudar até você mesmo na sua vida, né? Então, primeiro, parabéns aí, continue fazendo essas campanhas lindas para as pessoas colocarem para fora seu coração. Bom, para a gente realmente ir chegando aqui no final, fala aqui para o pessoal que trabalho que você desenvolve, onde que o pessoal te acha, né? Se quiser conversar mais com você, aonde que pode te acionar? Estou desenvolvendo agora, já estou há alguns meses, um trabalho de treinamento de oratórias, de comunicação corporativa dentro das empresas, para qualquer tipo de empresa e para qualquer público, pode ser líderes ou liderados em qualquer área, porque a oratória ela tem digamos, uma espinha, uma coluna vertebral, mas ela é adaptada para cada função, né? Para o médico é de um jeito, para o advogado é de outro, para o empresário, para o CEO. Mas então eu estou fazendo esse tipo de treinamento que eu adoro, por sinal, adoro, porque a pessoa vai. Você chega, às vezes, a pessoa está travada, está morrendo de medo, está insegura, e de repente você vê ela no fim do treinamento já solta, já mais confiante, conseguindo se expressar. Então, para mim, me achar, eu estou no LinkedIn com o meu nome mesmo, Vanessa Libório. Aqui no Instagram, onde nós estamos aqui, é Vanessa Libório também, com underline. Tem o Linktree, tem número de WhatsApp, quem quiser falar, trocar uma ideia sobre comunicação, ou também treinamentos em empresas ou individuais, porque tem vários tipos. Tem, por exemplo, CEOs que preferem um treinamento individualizado. Uhum. Ele tem uma agenda cheia, tem os horários mais difíceis, viajam muito. E eu vou onde a pessoa estiver, porque eu me adapto à agenda dessa pessoa. Já tem outras empresas que querem fazer um treinamento só para os gerentes, só para os supervisores, X. Então, a gente vai fazer esse treinamento. Tem outros que querem fazer só para os colaboradores, quem está recebendo as decisões. Vamos fazer esse treinamento. Então, meu trabalho é esse, estou fazendo isso. E estou à vontade aqui para responder o que quiserem, para ouvir, porque a gente falou da escuta, né? E a escuta é tão importante, Ana, é muito importante. Eu queria terminar aqui o nosso papo falando sobre a escuta. Um exemplo que eu sempre falo é quando uma pessoa está falando e a outra está só esperando você terminar de falar para ela falar dela. Vamos imaginar que eu estou contando uma viagem para você. Então, Ana, eu fui para Salvador, para Bahia, e lá tinha uma lagoa linda. Aí você, em vez de estar imaginando o que eu estou falando, a lagoa, não, aí você fala assim, eu fui para Maceió, também tinha uma lagoa. Você está falando de você, tá? Ignorou o que eu estou falando, né? Mas então, voltando à lagoa, então, olha, tinha caiaque na lagoa, tinha stand-up paddle, tinha um monte de criança brincando. Aí vem a pessoa e fala, uma vez eu fui no Piauí, não é? Tinha também, sabia? Eu aprendi a andar de stand-up paddle lá. Então, assim, não está tendo escuta nenhuma. Tá uma pessoa falando e a outra, em vez de ouvir, está falando dela, de situações que ela viveu. Isso olha, isso aqui na comunicação, isso aqui, ó, para voltar ao normal. Porque empresta a sua escuta para as pessoas. Eu acho escutar uma coisa maravilhosa. E como repórter, o que eu mais fiz foi escutar pessoas. E eu acho incrível você ouvir e entrar no mundo da outra pessoa. Então, escutar é uma arte que eu deixo aqui minha mensagem, que pratiquem, porque a gente ganha muito ouvindo as pessoas. E a pessoa que está sendo ouvida se sente validada, segura, confortável e confiante para falar. Às vezes você não consegue falar tudo de uma vez. Você
pausa, pensa. A pessoa está pensando, ela não parou de falar, ela está pensando no que ela vai dizer. E esse escuta aqui, esse silêncio verdadeiro, é tão importante, viu? É verdade. Bom, acho que fechou com chave de ouro. É importantíssimo realmente as pessoas pararem para ouvir o outro, ouvir genuinamente, né? A história da escutativa, ouvir do começo ao fim e não existe uma competição às vezes, né? Isso que você está dizendo, deixa eu competir para mostrar que a minha viagem foi mais legal, que o meu passeio foi mais bonito. Isso. E não é assim, né? Vanessa, muito obrigado por ter compartilhado esse tempinho aqui comigo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha outras parcerias aí junto. Já te contei que realmente comunicação é algo que a gente quer trabalhar, quer investir aqui dentro da empresa. Então, obrigada mesmo, gratidão enorme. Obrigado você, Ana, por ter. A gente é bom que as pessoas saibam, né, que a gente, como a internet tem coisas boas, né? A gente se conheceu através da internet, né? Tem um mundo escuro aí, mas tem muita coisa boa. Olha esse contato bom que a gente fez. Obrigada de verdade. Me perguntaram assim, Vanessa, ó, eu sou de Ribeirão, né? Aí me perguntaram assim, Ana, a Vanessa que vai fazer a live com você é de Ribeirão? Eu falei, não, é do Rio de Janeiro. Oi? Eu falei, do Rio de Janeiro. Tá vendo? O mundo conectado junto. Muito bom esses conhecimentos. Te agradeço muito, muito, muito. Adoro bater esse papo, poder ouvir as pessoas. Quem estava aqui na live e não perguntou, se quiser perguntar também depois, vamos lá, que trocar é sempre bom. Eu aprendo também. Tá ótimo. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Vanessa, bom descanso. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo.